Paz e amor e apometria. Segundo Dalton Rock. Quando o desenvolvimento científico tecnológico e ampliação dos horizontes conscienciais da humanidade permitir a física quântica concretizará o potencial de estabelecer o fundamento científico não apenas para a apometria, como também para tantas teorias verdadeiras, ainda vítimas de rótulos pseudo-místicos. Por ora, resta-nos auxiliarmos a apometria a ser praticada de maneira cosmoética, com perícia, conduta fraterna e também moderação. O termo desdobramento tem sido usado nos meios espíritas e apométricos como sinônimo de viagem astral, projeção da consciência, experiência fora do corpo, ou como prefere Allan Kardec, emancipação da alma, fenômeno pesquisado e analisado no Livro dos Espíritos, capítulo 8, questão 400 a 424, as questões, do qual colhemos a seguinte passagem. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Resposta: não basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se mais livre, quanto mais fraco for o corpo. Destacamos os termos prostração e torpor usados pelos espíritos. Entendemos que o espírito que se projeta do corpo físico não pode estar atento, gerando as ondas mentais beta, como quem dirige um carro ou caminha. Nem mesmo as ondas alfa, de relaxamento e calma, são suficientes para uma saída completa do psicossoma. No item 5 do Livro do Espírito e Matéria, de José Lacerda Azevedo, destaca-se fenômenos de desdobramento. Sob determinadas circunstâncias, artificiais ou naturais, pode o corpo astral separar-se do corpo físico, levando com ele todos os outros envoltórios e o próprio espírito. Normalmente, isso acontece durante o sono, quando o indivíduo perde a consciência e as funções vitais são rebaixadas ao mínimo indispensável às trocas metabólicas. Ressalto esse fragmento. Perde a consciência e as funções vitais são rebaixadas ao mínimo. Lacerda corrobora que, sob estado de atenção, ondas beta, por exemplo, não é possível ou quase impossível sairmos do corpo. Quem perde a consciência e tem funções vitais rebaixadas não pode estar conversando como os médiuns fazem à mesa. Continua. Muitos sensitivos podem ausentar-se do corpo com certa facilidade,
em transe espontâneo. O termo transe é em sentido relativo, não significa desligamento total da atenção e abrange vários tipos e graus de estados alterados de consciência. Convém citar ainda o capítulo 6º da mesma obra, falando sobre as leis da apometria. A primeira lei, a lei do desdobramento espiritual, lei básica da apometria. O enunciado: toda vez que uma situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação do seu corpo espiritual, corpo astral do seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre eles pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Existe uma diferença de interpretação semântica entre a aplicação do termo desdobramento no meio apométrico e no meio projetivo. Pessoas que praticam a projeção astral. Tem pessoas que fazem esse tipo de situação, né? Mas não é muito, devo dizer, isso é muito sério. Isso tudo que está sendo falado é sério e é coisa para pensar, e tem coisas difíceis da gente entender, né? Precisa ter um certo conhecimento, uma certa leitura, né? Porque tem pessoas que nem leem, nem se interessam, nem querem saber. E depois quer, às vezes, querer participar de alguma coisa, né? Que eu quero dizer. O Dr. Lacerda, ele é muito falado nesse estudo aí da apometria, gente. Ele tem mais uns 3 que são ótimos, eles, cada um dá sua opinião, e os estudos que fizeram, as testes. O Dr. Lacerda acreditava realmente que havia deslocamento espacial e multidimensional do psicossoma, quer dizer, do perispírito. Em adendo às palavras do Dr. Lacerda, lembremos Kardec, ao revelar que diante da emancipação da alma, o ser entra em estado de torpor, segundo suas próprias palavras. Já o projetor físico, o viajante astral ou projetor consciente, pode afirmar que se desdobrou durante a noite e foi fazer uma assistência espiritual no umbral, permanecendo no ponto de vista prático totalmente correto. Nesse caso, houve deslocamento, tanto espacial quanto multidimensional do seu psicossoma. No meio projetivo, a palavra desdobramento alude ao fenômeno da saída total do corpo astral, quer dizer, fora do corpo físico, como a maioria dos apômetras veio do meio espírita, que se concentra no estudo mediúnico e não nas experiências fora do corpo físico. Parcela expressiva acredita que o desdobramento apométrico é sinônimo de desdobramento espiritual, assim como pensava o Sr. Lacerda. Na opinião de Dalton, nas sessões de apometria ocorre o desdobramento das percepções do médium e não a projeção do psicossoma, que é o desdobramento propriamente dito, que não é possível por questões fisiológicas. Somos endossador pela codificação kardeciana, que é da citação da revista, de uma revista cristã, e no livro do Jardim dos Orixás, editora do Conhecimento,
que é obra de Ramatiz e Norberto Peixoto. Então, como o assunto é extenso e muita coisa vai ser falada ainda, nós paramos por agora e continuaremos outra ocasião, porque devemos falar pouco a pouco e espero que alguma coisa tenha sido de conhecimento ou tenha ajudado alguém, porque esse assunto é realmente, né, difícil e a gente precisa se sintonizar e ver os termos que eles usam, e mais para frente vai ser faladas palavras que eles usam na apometria e que a gente tem que entender o que quer dizer essas palavras, né, para a gente poder entender como é feito o dito desdobramento na apometria. Então, até breve, até outro momento.